Oi, gente. Boa noite, Rejane. Vamos chegando devagarinho. Boa noite, Dani. Boa noite, Rejane. Boa noite, Simone. Estamos aqui só ensaiando. Tudo ótimo. Boa noite, Matheus. Oi, Rose, boa noite. Boa noite, Rose, já disse. Vamos chegando, vamos chegando. Thalita, seja bem-vinda. Gente, olha, quem for chegando, por favor, também, daqui a pouquinho, façam convites, convidando outras pessoas para chegar junto. Hoje vai ser um tema muito legal, que é exatamente sobre a educação emocional dos professores. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre dicas, o que é que pode fazer, exercícios, enfim, uma série de dicas que eu acho que vai ser muito importante para todos os professores. E pessoas também que, de alguma forma, né, educadores também, não é só os professores de sala de aula, são educadores. Boa noite, Andréa. Vamos esperar as pessoas entrarem para começarmos. Professora Aline, boa noite. Nós que somos professores precisamos aprender como lidar com os alunos. A Rose Medeiros está colocando isso, sim, Rose. Vamos falar um pouco sobre isso, sobre a nossa experiência, exatamente no desenvolvimento da educação, da inteligência emocional, que é através da educação emocional, né? Oi, Marta chegando, seja bem-vinda. Guilherme. Muito bem, gente. Hoje o nosso papo, sejam todos muito bem-vindos à nossa live, a nossa maratona de lives do Sistema LUDE de Educação Socioemocional, onde estamos trazendo todas as terças e quintas-feiras pessoas, convidados, alunos, ex-alunos, profissionais da área, para que possamos trocar, né, ideias, informações, enfim, é um papo entre amigos, falando sobre um tema que eu acho fundamental nos dias de hoje, sempre foi importante, mas nos dias de hoje ainda está mais importante, que é a educação emocional, que a partir da educação emocional é que nós podemos desenvolver as competências da inteligência emocional. E para isso nós temos todo um passo a passo, não é simplesmente por osmose, não. Na verdade, nós temos como aprender a desenvolver essas competências através da educação das nossas emoções, né? Bom, hoje o papo será com a Roselita Nunes, que é uma psicóloga muito legal. Eu conheço a Roselita há muitos anos, ela trabalha conosco, né? Vamos diminuir aqui o som e eu vou colocar o meu sonzinho também aqui, aliás, para colocar aqui para o áudio ficar melhor.
Melhorou, gente? Como é que está? Dê aí um joinha se o áudio está chegando legal. A professora Aline Lopes está dizendo, nesse momento, a educação socioemocional tem sido crucial para o bom desenvolvimento dos professores, estudantes e famílias. Muito bom. Gente, inclusive eu queria pedir a todos que fizessem perguntas, tá? Para que interagissem, fizessem perguntas e que no final da nossa live nós vamos, então, pegar 3 perguntas para que nós possamos responder mais profundamente, tá bom? Bom, daqui a pouquinho a Roselita, não vi a Roselita aqui, ela já entrou? Já entrou? Cadê a Roselita? Ainda não chegou, mas daqui a pouquinho ela tá entrando. E nós vamos então começar o nosso papo. Chegou! Bom, a Roselita, ela é psicóloga e ela tem uma ampla experiência nessa área, tá? Porque ela já vem desenvolvendo esse trabalho já há um tempo. Nós, do Sistema Lud, já temos alguns anos que trabalhamos com vários projetos, né, em escolas particulares e escolas públicas. Oi, Roseli, já estou falando de você. Vou já lhe dar a palavra para você se apresentar, tá bom? Tá certo. Então, o tema de hoje será esse papo sobre a experiência da Roselita, a experiência do Sistema Ludes, no desenvolvimento das emoções, no desenvolvimento da inteligência emocional dos professores. Muita gente me pergunta qual é a diferença, né, entre educação emocional e inteligência emocional. As duas estão interligadas. Só que para desenvolvermos a inteligência emocional, nós precisamos da educação emocional, né? E nós trabalhamos normalmente, quer dizer, com vários tipos de competências, né, Roselita? Mas, na verdade, assim, eu gosto de 4 competências que são muito importantes. É em cima dessas 4 competências que nós vamos conversar daqui a logo mais, tá? Que é o autoconhecimento, que é a base de tudo. A autorregulação. O professor tem que saber regular suas emoções, porque o professor vive realmente sob pressão, né? É uma pressão contínua, né? Nós vamos encontrar várias dores dos professores que eles nos colocam. As dores quer dizer os incômodos, as dificuldades, os conflitos, né? Entre essas dores está exatamente a sobrecarga, os conflitos de sala de aula, e que a autorregulação das emoções é fundamental para ter saúde física, emocional e mental. E da autorregulação vem a automotivação, porque realmente para você lidar com pessoas, lidar principalmente, né, muitas vezes com crianças e adolescentes, você tem que ter um processo de motivação constante, diária, porque não é fácil. Sala de aula, quem vive, só quem viveu ou quem vive na sala de aula que pode entender a carga que é, né, de lidar com pessoas diferentes, seres em formação, seres com os mais diferentes temperamentos. Então, realmente não é uma profissão fácil, porém é uma profissão fascinante. E é em cima dessa profissão fascinante que nós queremos focar, né? Porque o desafio todo mundo já sabe quais são, né? E, por exemplo, também, a partir do momento que vem o autoconhecimento e que vem a autorregulação, a automotivação, vem a empatia. O professor, ele tem que... Uma das principais competências do professor é a empatia. E agora eu vou dar a palavra para a Roselita se apresentar, falar um pouquinho do nosso tema da educação emocional dos professores. E aí, Roselita, boa noite. Boa noite, Isa. Tudo bem? Para mim é uma alegria muito grande estar aqui hoje, trazendo esse tema que eu considero extremamente importante, que é educação emocional para os nossos professores, né? A gente sabe, como você está trazendo aí, o quão difícil é essa profissão, porque traz cargas emocionais muito fortes, né? Mas, primeiramente, eu vou me apresentar, né? Eu sou psicóloga clínica, já estou com 11 anos na clínica e sempre fui apaixonada pela parte educacional, tá? A psicologia, a gente estuda também a psicologia escolar, a psicologia educacional. Eu tenho um espaço aqui, que é o Templo de Delfos, e eu sempre trouxe também essa parte de educação das emoções aqui para o meu espaço, tá? Porque eu sempre tive isso em mente, de que a psicologia ela pode se interagir com outras disciplinas, no caso a pedagogia,
tá? Então, eu sempre trouxe professores para cá também para conversar sobre esse tema. E acabei, né, trabalhando com você, que lida com o sistema educacional, tá? Para mim é um prazer e uma alegria muito grande, porque trabalhar as emoções, a gente sabe que não é fácil, né? Principalmente quem não tem nenhum conhecimento sobre isso, como os professores. Gera muito medo, gera muita ansiedade, as pessoas como um todo têm medo de falar sobre emoções. Mas a partir do momento em que a gente começa a entrar nesse mundo, a gente percebe o quanto bom pode ser, né? Para nós e para os outros também, tá? Eu trabalhei em Calcaia, tá? No teu projeto, né? Para mim foi uma alegria muito grande o projeto de educação transcomportamental. A gente levou lá para toda a comunidade e posso realmente dar esse feedback como foi produtivo, construtivo para os professores e para os alunos. A gente ficou um ano lá em Calcaia, trazendo todo esse arcabouço teórico, né? Eu fiquei ministrando as palestras sobre todo o sistema LUDES, tá? Sobre a teoria, e a gente teve também a parte prática com os professores. No começo realmente dava medo, eles falavam que não, achavam que não iam ter condições de colocar, né, isso tudo em prática, mas com o tempo eles começaram a perceber que a metodologia que a gente traz é viável sim, tá? É possível eles colocarem toda essa educação emocional no dia a dia das crianças e dos adolescentes. E a gente ficou um ano lá e eu pude ter o feedback desses professores que 2 vezes era mensal que a gente ia, né, fazer a mentoria, e aí os professores davam esse feedback, o quanto estava sendo produtivo, que os alunos estavam se engajando, estavam adorando o material, tá? Então, assim, a gente conseguiu ver na prática o quanto isso é possível, né? Um certo medo. E uma coisa importante que a gente, né, é importante colocar, Rosilita, nessa experiência, é que primeiro os professores se autodesenvolveram, né? Isso. Ou seja, até a professora Aline que está colocando algo, então a autorregulação tem que estar em alta constantemente junto com a empatia. Porque, na verdade, o processo de autorregulação é quando você aprende a se olhar, você aprende a entender como é o seu temperamento, como é que você vivencia as emoções, e você começa a buscar estratégias para lidar com certas emoções que podem te desestabilizar. Por isso que dentro da nossa metodologia, que a Roselita já está muito bem colocando aí, que nós trabalhamos com a educação transcomportamental. Então, dentro da educação transcomportamental, um dos focos, né, principais, um dos eixos metodológicos principais, né, é exatamente os temperamentos. Porque cada pessoa, cada temperamento, e o temperamento é algo nato, cada temperamento vai fazer com que nós vivenciemos alguns tipos de emoções mais do que outras. Eu tenho, em todas as lives, eu tenho colocado muito isso, para deixar bastante claro, porque não existe uma fórmula de bolo, né? É muito importante que as pessoas primeiro se conheçam. Então, o professor, no processo de autoconhecimento dele, que é aquela primeira competência da inteligência emocional, começa a perceber se ele vivencia mais, ele ou ela vivencia mais a raiva, ou vivencia mais a tristeza, ou vivencia mais o medo. Porque, por exemplo, o medo é uma emoção que te deixa agressivo também. Muitas vezes, quando você está com tanto medo que você parte, né? O medo é uma emoção que ou te congela ou te faz ir para frente, né? Te faz lutar. Então, muitas vezes isso faz com que a pessoa se torne agressiva por causa do medo. E aí, Roselita, exatamente dentro do que eu estou falando, como é que a gente pode lidar? Como é que a gente pode, na tua experiência, como é que o professor pode lidar com suas emoções em sala de aula? Tá, antes de falar um pouquinho sobre isso, eu gostaria de ampliar um pouco mais, assim, os professores hoje estão com essa missão, né, de trazer a educação socioemocional para a sala de aula. Então, assim, para eles deve ser um motivo de ansiedade, porque realmente eles nunca lidaram com isso, né? Não são preparados, né? Não estão preparados. E aí, assim, uma coisa que eu estava refletindo hoje, o professor ele tem um campo muito amplo, né? Ele entra numa sala de aula e ele vai lidar com 20, 30, né, sujeitos, individualidades, todos trazendo uma cultura familiar, todos trazendo uma demanda, né?
E aí, assim, como é que vai lidar com isso tudo se ele não aprender primeiramente a lidar com suas próprias emoções, como você está trazendo? Então, o primeiro passo é esse professor começar a se capacitar para lidar consigo mesmo, compreender como é que ele funciona, como são suas emoções, como é que ele lida com essa raiva, com a tristeza, né? Como é a sua Perfeito. paciência na sala de aula, porque a demanda é essa, né? Ele não vai lidar com questões tão diferentes quanto ele lida no dia a dia. E aí ele lida com isso na família, ele tem demanda na família, ele tem demanda, né, se for casado, esposo, filho, então ele já chega com a carga, né, pessoal para lidar com toda uma demanda de uma sala de aula, tá? E não é Perfeito. só isso. Gestores, né, as dificuldades de relacionamento com gestores, com outros professores. Então, assim, só para a gente perceber o quanto o campo de atuação dele é amplo, tá? Porque a gente tem a tendência a simplificar, a nossa mente tem Sim. a tendência a reduzir. Então, assim, eu trago essa proposta de a gente ampliar. E esse professor, para lidar com tudo isso, ele precisa primeiramente se perceber, né? Conhecer a si mesmo, aí vem o autoconhecimento, conhecer como ele lida com isso tudo, tá? Como é que ele se prepara, Perfeito. tá? A gente que é psicóloga, a gente se prepara para estar na clínica, porque a gente vai lidar com o emocional de uma pessoa. Claro que é no nível mais profundo. Agora, imagina aí, lidar com 20, 30 crianças ou adolescentes, todos também, né, trazendo uma carga emocional, dificuldades familiares, Isso. E né? agora, Então, então, no processo da pandemia, né, que essas pronto, emoções estão mais afloradas ainda, né? certeza, né? E vai refletir com certeza. E aí vem todas as... Oh, meu Deus. Opa, o que é que Todas as aconteceu? questões ao vivo, o suporte caiu. Mas É que sempre ao vivo, acontece, né? preocupe não. Assim, É, ao vivo é assim. e Essa aí, é a assim, graça do estar ao vivo. e hoje eu estou inaugurando meu suporte. Então, como é que eu estou trazendo? Que quanta complexidade esse professor vai lidar agora, né? Com emoções, com sentimentos, e ele Perfeito. precisa se cuidar, ele precisa perceber que não é fácil, tá? Meu esposo é professor e eu conheci muitos professores amigos dele que já tinham uma carga de ansiedade muito alta, que traziam, né, problemas físicos por conta, né, 200 horas a aula, o dia todo em pé, né? Então, como é que ele lida com esse corpo? Tudo isso é algo que o professor precisa estar atento, tá? E não adianta a gente se iludir. Lá em Calcaia, eu lembro que alguns reclamavam muito dos gestores, né? Os gestores não trazem esse tipo de conhecimento para a gente. E aí eu trazia muito. A gente tem que buscar, tá? A gente tem que buscar. Se eu estou com a necessidade emocional, se eu estou precisando ser cuidado, eu vou buscar, né? A sociedade hoje tem muitas possibilidades de a gente se cuidar. Mas, infelizmente, a gente sabe que Perfeito. existe até um preconceito de cuidado emocional. Vergonha de assumir que, de repente, está no estado depressivo, que tem ansiedade, tá? Eu dizia muito lá nas palestras, gente, eu sofro de ansiedade, eu me cuido. Tomo minha medicação, né? Faço minha atividade física, lido com minhas questões, porque a ansiedade é algo hoje corriqueiro, tá? É algo que todos nós estamos... E agora, então, nessa pandemia? Todos nós precisamos estar atentos Tá, a isso, tá principalmente travando o um pouco. professor. É importante colocar que é exatamente que a educação emocional ela nos traz a consciência de como somos e a partir dessa consciência nós podemos então buscar estratégias para melhorar essa ansiedade, né? Não mais negar a ansiedade, porque muitas vezes, como você até colocou, existe um preconceito. As pessoas têm vergonha de falar das suas emoções como se isso fosse deixá-las frágeis ou como se isso significasse, eu sou fraco porque eu sinto isso. Não é verdade. Todos nós sentimos emoções, isso é normal, é natural, é biológico. Agora, como lidar com essas emoções é que é o grande pulo do gato. E que isso vai melhorar não só a nossa vida pessoal, mas também a nossa vida profissional. E é esse o ponto que eu quero focar muito hoje aqui na live, né?
Nós tivemos um projeto muito interessante em Sobral. Tu lembra daquele projeto que nós fizemos em Sobral, né? Primeiro para os Educação gestores. emocional para os professores. Isso, que era um projeto chamado Educação Emocional para Educadores, que foi muito interessante. Nós tivemos, assim, respostas em curto prazo, porque era Rosalita, tu conta melhor um pouco dessa experiência, porque você esteve bem à frente, né? Mas, assim, o que nós queremos assim, deixar bem claro é que existe, sim, formas de trabalhar essas emoções e que tem um grande resultado em sala de aula. Não só para o professor, no sentido esse professor enquanto indivíduo, enquanto pessoa, mas também esse professor enquanto profissional. Porque nesse momento eles começam a se preparar, esse professor, essa professora se prepara para, vamos dizer assim, ministrar uma aula onde o processo de empatia é maior e, consequentemente, o processo de aprendizado acaba sendo muito maior. Porque a neurociência, eu vou já falar, a Naninha vai já falar sobre isso, a Roselita, porque a gente chama ela de Naninha também. Ela vai falar sobre essa experiência, mas eu queria só colocar essa questão, né? Porque assim, a neurociência, ela já validou, ela já pesquisou, já mostrou que o cérebro humano aprende aquilo que se identifica mais, com que se identifica mais. Então, se você, um aluno, né, um adolescente, uma criança, se identifica com aquele professor porque se sente mais acolhido, ou se sente mais ouvido, ou se sente mais, vamos dizer, visto, né? Eu acho que essa é a palavra certa. Com certeza esse aluno vai ficar muito mais atento, vai corresponder muito mais àquela aula. Consequentemente, o professor baixa mais a sua ansiedade, porque ele começa a ver resultados, e aí o que é que vai acontecer? Acontece que o estresse diminui. Então, tudo é uma consequência. Por isso, nós temos que buscar a causa, que é as relações, ou as várias causas, né? Mas uma delas é a relação humana. Que as emoções, elas são primordiais nesse processo. E aí, Roselita, fala então um pouquinho sobre como foi esse projeto, né? Só ainda em calcaia, né, como você está trazendo aí, essa questão da afetividade, tá? A gente traz isso como foco no projeto, esse resgate com mais consciência de o professor realmente investir nessa afetividade, nessa formação do vínculo, tá? Porque é isso que faz com que o aluno se engaje, né? E aí a gente trazia muito isso, e os professores, né, alguns já utilizavam muito essa afetividade, outros não, tá? Que a gente sabe que a racionalidade, né, o intelecto do professor é algo realmente onde ele investe. Então, assim, a gente traz essa fala de não ter vergonha, não ter medo de trazer essa afetividade para a sala de aula. Porque é ela que engaja, é ela que vincula e é ela que faz com que o aluno tenha mais prazer em estudar, prazer em ir para a aula. Né? Perfeito. E aí, em Sobral, a gente levou o projeto de educação emocional. Foi um projeto realmente muito querido, porque a gente ali estava realmente lidando com as emoções dos professores. Cada vez que a gente se encontrava, a gente trabalhava um tema, tá? A gente levava já preparado, tem você, né? Tem todo o livro do Sistema Luz que a gente leva para lá. Então, assim, eles faziam exercícios, eles se engajavam, cada um falava um pouquinho, claro, dentro do limite, sobre suas dificuldades. Era um momento realmente que eles se expressavam. Eles deixavam esse emocional falar. E o quanto isso era rico, né? E quanto isso era positivo e construtivo, porque alguns, né, trabalhavam na mesma escola, mas quase não tinham amizade. De repente saíam dali abraçados, saíam dali com uma amizade renovada. Porque e isso trazia um apoio, né? Um apoio para o dia a dia, né? Certeza. Os vínculos entre os professores, tá? Eram mais fortalecidos. E é como a gente falou no início, esse medo, esse receio de mostrar esse afeto é a grande dificuldade atual, né? A grande dificuldade, até dentro das famílias se tem medo de falar sobre afeto, sobre amor, né? E aí está a nossa grande dificuldade na sociedade. Então, assim, o nosso projeto, a gente preza muito por isso, de fazer esse resgate dessa emoção, tá? Que é o que une, né? A afetividade, o amor é o que une. O que é que a gente faz aqui, nós como psicólogos,
na clínica? Primeiramente, a formação do vínculo. Precisa ter afeto, tá? Se não vincular, o cliente não vem mais. E assim é com os professores, assim é com o médico. O médico precisa realmente também, né, ter uma capacidade de se vincular ao cliente. Se ele for É, só técnico, o cliente não fica. Só se tiver pronto. na hora da morte, né? É, porque isso é muito importante colocar que o cuidador, né? Um professor também é um cuidador. Né? O Isso. professor está ali passando não só uma informação, mas ele está passando todo um processo educacional por trás daquela teoria, por trás daquela disciplina. Né? Nós estamos falando já do professor mais conteudista mesmo, e vamos encontrar muito isso. E professores do Fundamental 2, do ensino médio, então, que são professores mais técnicos, né? Que são ensinados a passar um conteúdo programático e, às vezes, não tem nem tempo de sair daquele conteúdo, mas esse professor ele tem que ser sensibilizado para entender que não é só o que ele está falando que está sendo ouvido, ou que está sendo assimilado por aquele aluno, o que ele está escrevendo, mas a postura, o tom de voz, a maneira como ele chega em sala de aula, o nível de estresse que ele chega em sala de aula, ele contamina toda a turma. Nós temos Uhum. alguns exemplos assim muito interessantes de professores muito estressados que começaram a trabalhar o seu estresse com simples respiração, 5 minutinhos antes de entrar em sala de aula, e que nos deu assim vários depoimentos dizendo o seguinte, que mudava o próprio clima da sala de aula, que antes ele entrava apressado, correndo, e todo mundo começava aquela balbúrdia. E quando entrava mais tranquilo, mais centrado, os alunos estavam também, ficavam mais centrados. Então o professor é como se fosse um maestro. Ele vai dar o tom da música, né? Ele vai reger aquela classe naquele momento. E essa é a consciência que nós queremos trazer para dentro do processo da educação do professor, né? Da educação dos professores. E aí, Roselita, assim, vamos falar também um pouquinho das técnicas que nós utilizamos, É. né, para trabalhar essa questão das emoções. Pronto. Uma fala que era muito corriqueira, né, lá nos projetos, eles diziam muito assim, mas a gente não tem tempo, né? A gente não Uhum. tem tempo, é uma aula atrás da outra, né, às vezes 200 horas de aula o dia todo, e aí a gente trazia para eles o seguinte, mas o tempo a gente que programa, a gente não pode ser escravo, né, desse dia a dia, a gente precisa refletir e pensar sobre essa rotina. Então, assim, você falou da meditação, tá? No final do turno da manhã, tem um horário de almoço, tá? E às vezes ficava no grupo dos professores, tudo conversando. A gente dizia, tira 10 minutinhos para ficar um pouco mais afastado do grupo de professores, até debaixo de uma árvore, que lá no interior, né? Debaixo de uma árvore, você pode fazer uma respiração, tirar o sapato, colocar o pé no chão e fechar os olhos um pouquinho, só respirar. Né? Coisas muito simples, né, que pode ser feito no cotidiano, né? Podem ser feitas sim, tá? O povo pensa que meditação tem que ser meia hora meditando. Não, 10 minutos de respiração bem feita, ela realmente diminui, né, o estresse, a frequência cerebral, ou seja, é voltar um pouquinho para você. Esse é o grande trabalho. Você tá Oxigena o lidando... corpo, né? Isso. Oxigena o corpo, e quando você oxigena o corpo, as ideias ficam mais claras, né? Uhum, porque ele está lidando com muita gente. Né? Então, ele ter esse momento de voltar para si, até no banheiro, vai no banheiro, lava o rosto, Isso. passa 10 minutinhos ali, né? Toma uma água, se afasta um pouquinho do movimento, do barulho, tá? Dá para fazer. Então, assim, é com a consciência que a gente vai mudar, tá? Chega em Perfeito. casa e tá, eu não tenho tempo, é menino, tarará, assim, programa com o esposo, com o marido, olha, eu vou ficar agora 20 minutos no meu quarto sozinha, não quero, tá entendendo? Não quero barulho agora, ou seja, são coisas que a gente vai pontuando que é possível fazer, tá? Não é nada tão grandioso que não Opa, travou. dá boa Travou. Tá alimentação. travando um Tá travando? pouquinho. Melhorou? Travou um Acho que pouquinho. Melhorou. é agora. É, O que travou. Só complementando o que você está colocando, Rosilita, tem alguns exercícios, nós utilizamos, né, durante a nossa formação, durante todo o trabalho com os professores, nós ensinamos alguns exercícios super simples, né?
exercícios de 5 minutos para você começar a trabalhar a sua gestão. Mas como a Roselita está colocando, uma coisa muito importante, gente, é preciso primeiro querer. Sair daquela visão da vítima, pobre, coitado, vítima do universo. Claro que nós sabemos que a profissão é exaustiva. Eu já estive durante vários anos dentro de sala de aula. Eu lembro que eu chegava em casa, e olha que eu tinha 20, 22, 23 anos, eu chegava em casa com um buraco, literalmente um buraco aqui no meu plexo, de cansaço, de ansiedade, de lidar com toda aquela complexidade de vários alunos, várias salas de aula, entra numa sala, sai na outra, enfim. É complexo, sim. Contudo, o primeiro passo que nós temos que pensar é o seguinte: eu sou o gestor da minha vida. Se eu não cuidar de mim, não vai ter profissional, não vai ter aula, eu não tenho condições. Por isso mesmo, nós vamos encontrar muitos professores afastados de sala de aula. Né? A síndrome de burnout, né? Que é uma síndrome que causa uma série de problemas no organismo, né? E que acaba se transformando em doenças sérias, gastrite, problemas de coração, né? Hipertensão. Tem até aquele livro do nosso projeto, né, Roselita, que é Eu Me Amo, Tu Te Ama, Nós Nos Amamos, que é exatamente isso, educado. Pronto, onde eu falo muito sobre isso. Esse é um livro que eu escrevi, gente, onde eu dedico a minha mãe, a minha bisavó, que foram professores, né, a tios, e a mim mesma, que eu fui professora de sala de aula durante alguns anos. Então, assim, o que nós estamos falando aqui não é só teoria. Nós estamos falando de uma prática, mas para isso é preciso mudar um pouco o modelo mental. E esse modelo mental, eu posso dizer com propriedade, é complicado. A maioria das pessoas que vão para o lado da profissão de professor tem uma tendência, eu não me fujo disso, viu, gente? Nós temos uma tendência a ser meio vítima da vida. Então, se a gente não muda esse modelo mental, né, essas crenças, dificilmente você vai conseguir fazer o que a Roselita está colocando aqui, que é parar 10 minutos, que é parar 20, às vezes 20, não dá 20, pare 10. Comece com 5 minutos, com 2 minutos e entre em contato com você. Respirando. Simplesmente observa a respiração. O ar que entra, o ar que sai. Ah, a casa está cheia de gente. Vai no banheiro, fecha a porta na hora do banho. Né? Mas se você não fizer essa mudança, nada vai acontecer. Você vai entrar nessa vida e vai sair dessa vida profissional, a vida física mesmo, sempre achando que a culpa é do outro. E aí a vida se torna inviável. Né? Mas continua, querida, a colocar o que você estava falando sobre essa questão da gestão das emoções dos professores. Pronto. E, assim, eu também acho extremamente importante a gente ter a humildade de reconhecer quando a gente precisa de ajuda. Tá? Às vezes você está com uma demanda emocional, está com uma dificuldade, mas não quer ir procurar um profissional porque ou tem vergonha, ou não quer, de repente, está com ansiedade ou uma depressão. Tá? E aí tem vergonha e vai trabalhar, né, com toda essa angústia, com todas essas dificuldades. Está com problema na família, né, e não demonstra para ninguém, não fala para o amigo, não fala para o gestor, e você vai trabalhar com toda essa carga emocional. Ou seja, perfeito. Às vezes é orgulho, né, de não demonstrar algumas fragilidades que todos nós seres humanos temos. Então, assim, eu acho extremamente importante os professores criarem esses laços entre eles, que um pode dar o apoio ao outro, tá? De repente, olha, cara, hoje eu não estou bom para dar aula, de repente tem outro professor da mesma disciplina aqui, outra disciplina, então vamos trocar, hoje eu vou ficar aqui, você não está bem, tá entendendo? Ou seja, criar esse coleguismo nesse nível, tá? Esses laços, né? Isso, esses laços onde um vai apoiar o outro, tá? E não ter vergonha de expressar tudo isso, porque é do ser humano, né? A nossa grande dificuldade, muitas vezes, é o nosso orgulho de demonstrar as nossas dificuldades. E, assim, a questão da alimentação, tá? Às vezes, o professor, um almoço, e aí vai dar uma aula pesadão, né? Comeu coisas... Come demais. Pesadas, e aí vai dar uma aula. Então, assim, claro, vai estar sonolento, vai estar que não vai fluir bem, porque o estômago está digerindo a alimentação. Então, assim, essa mentalidade que a gente traz da nossa visão sistêmica, né? O corpo, as emoções estão tudo interligados.
tá? Se eu não estou bem no meu relacionamento afetivo, isso vai afetar, né? Vai afetar a minha aula, que de repente eu posso projetar questões minhas ali, né, nos meus alunos. Então, assim, essa é a grande proposta do Sistema LUDES, de trazer essa visão sistêmica para os professores também, né? De que nada Isso, está desconectado, né? Que nós isso, somos corpo, nós somos mente, nós somos espírito, nós somos emoção, tá? E a gente perfeito. precisa perceber isso para colocar no nosso dia a dia, a gente ser mais inteiros, é a visão do ser integral, né? Que a Isso, gente perfeito. seja um pouco mais inteiro na sala de aula. De repente está dando aula aqui e está pensando, né? Tá com a emoção lá na família. E isso é muito importante você estar colocando, porque na medida que eu me percebo enquanto um ser inteiro, eu vou olhar o outro também como um ser inteiro. Então eu vou parar de julgar tanto os meus alunos, né? Que só são baderneiros, só são isso, aquilo, outro. E tem uma coisa muito interessante, eu gosto muito de trabalhar com a visão, né? A Roselita trabalha com a nossa metodologia, sabe disso, com a visão da pedagogia sistêmica. E dentro da pedagogia sistêmica, nós sabemos o quanto todo o processo influencia esse todo, né? As partes, ela vai influenciar esse todo. Então, muitas vezes, aquele aluno bagunceiro, aquele aluno terrível que você encontra ali, é o aluno que mais precisa do seu olhar. Só que o professor está tão angustiado com ele mesmo, com suas próprias demandas, com as suas próprias cobranças, com as dificuldades, né, dos seus planejamentos, dos resultados que não estão sendo alcançados, que ele não consegue olhar. Então, ele entra no embate. E aí é que está a história da gestão das emoções. Porque na hora que eu, enquanto professor, eu sou um líder em sala de aula. E a liderança, ela não é ganho no grito. A liderança, ela é a nossa postura, é o Conquistada, né? respeito, é conquistada, é o respeito que aquele aluno vai ter na medida em que esse aluno percebe que ali tem um ser que está olhando para ele. Então, esse ser que é o professor, ele pode totalmente melhorar o clima da sala de aula na medida em que ele melhora as suas emoções, na medida em que ele olha os alunos como um ser integral, um ser que também tem uma série de conflitos externos, que é difícil estar também ali dentro daquela sala de aula, ouvindo um monte de coisa que de repente fica só questionando, né? Onde é que eu vou usar isso? Essa é besteira. Aí isso é bobagem. Né? Basta a gente lembrar quando nós fomos alunos, né? Eu costumo, né, Roselita, a gente leva muito essa questão para o professor, lembre de como você era como aluno, né? E tem uma vivência, lembra daquela vivência que nós fazemos, né? Trazer o professor para o tempo em que ele foi aluno, para que ele se perceba como era ele, onde é que ele sentava no fundo da sala, sentava E ali. colocar no lugar do aluno. Pronto. Empatia. Então, assim, Exatamente. É o processo da empatia. e Sim, querida, você mas está trazendo continue. aí algo muito importante com relação aos rótulos, né? Sem querer, a gente Hum, rotula, é o bagunceiro, aquele menino quer estudar, aquele aluno é isso, e a gente reduz, né? É a isso. visão reducionista. Reduz o ser humano a uma coisa só, né? Veja que Isso. coisa extrema. E aí, a nossa proposta é de o professor realmente ampliar essa percepção do aluno, Esse tá? olhar, né? Isso. Às vezes, por exemplo, uma simples observação de que o aluno, você faltou ontem, eu senti sua falta, né? Isso para um aluno, eu digo porque eu lembro de mim na sala de aula, ou seja, ele me olhou, o professor me percebe, né? Principalmente na Isso. adolescência, essa fase de ser reconhecido é muito importante, né? E isso, Para os Roselita, adolescentes. forma vínculos, né? Vínculos Isso, importantes, onde esse aluno, certeza. olha, eu tive experiência pessoal e vi também várias falas de outros professores, né? Mostrando que quando ele conseguia se vincular com esse aluno se transformava. Certeza. Passava a ser um aluno participativo, passava a ser um aluno com menos, né? Com menos conflitos dentro de sala de aula. Às vezes, alunos que eram verdadeiros terrores, né? Uhum. Eu lembro quando aí vem as histórias pessoais, né? Que é bom a gente contar as nossas histórias para contextualizar. Eu não fui uma aluna simplinha, né? Não era aquela aluna que ficava ali na primeira assistindo aula do CDF, nem pensava. Eu era lá de trás da bagunça, da Eu confusão era total. CDF. Olha aí, olha que legal essas duas visões, né? Então, Uhum. o que é que acontecia? Eu tive alguns professores que me resgatavam, né? Porque eu era aquela aluna chata,
porque muitas vezes eu não prestava atenção, mas eu lia muito, então às vezes eu ficava lá só cutucando o professor. Depois eu paguei, né? Claro, quando fui professora, né? Mas o que é que acontecia? Tinha alguns professores que me resgatavam, né? Que me olhavam, não me rotulando como a bagunceira, como a que não quer nada, como isso, aquilo, outro. Mas como uma pessoa inteligente, uma menina inteligente e muito, muito sensível e muito intensa, né? Porque eu era sempre muito intensa. E aí me trazia, me olhava. E o que é que acontecia? Nas aulas, eu me transformava naquelas aulas. E quando eu me tornei professora, eu fiz a mesma coisa, né? Com aqueles alunos que eram mais complicados, eram os alunos que olhava e trazia. E as aulas se tornavam ótimas, se tornavam delícia. E aí, me passa então a tua visão de CDF, quando você foi CDF, como era ser CDF, que eu não Ah, sei. eu era a primeira, sempre fui a primeira da fila, sentava lá na frente, mas morria de vergonha de perguntar. Eu saía com todas as dúvidas na cabeça, entendeu? Então, assim, até na minha primeira faculdade, né, graduação, que foi Direito, eu saía com todas as dúvidas na cabeça. Depois foi que eu fui me trabalhar, né? Quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu mesma disse para mim, essa faculdade vai ser um laboratório. Aí eu comecei, né, já tinha entrado no meu processo terapêutico, eu queria realmente me desenvolver. Então, eu entrei com gosto de gás na psicologia, fazia seminário, falava tímida, ficava gelada, mas eu ia. Né? Eu sempre tive esse impulso para me superar. Tá? Um ponto importante que você falou aí, que eu anotei, que a gente estuda na psicologia comportamental, é o reforço positivo. Né? Que eu acho que professores, para professores não tem melhor. O que é que a gente aprende? Que o reforço positivo é o que muda o comportamento. Ou seja, se você punir demais o aluno, ele vai se podando, ele não sai do lugar. Tá? Congela, né? Porque ele vai no medo, né? Ou seja, muita crítica, muito, né? Não realça o valor daquele aluno. Mas se você entrar no reforço positivo, que é um elogio, né? Tipo assim, eu senti falta de você ontem, ou você fala tão bem. Então, são coisas pequenas que demonstram que o professor está me olhando. E aí esse aluno vai desabrochando como uma flor realmente. Você está trazendo uma coisa... Você está trazendo uma coisa que eu acho muito importante, que é... Desculpa estar te interrompendo, porque assim... normalmente, isso dentro da psicologia a gente vê também muito, normalmente eu vou jogar no outro com dificuldades que são minhas, né? Então o professor ele deve observar muito quais são os alunos que ele não tem empatia, que ele não gosta, que ele não se sente bem, porque são essas questões que são deles. São questões que você está levando para a sua sala de aula, que são questões pessoais que você está jogando no outro. Então, esses alunos são os alunos maravilhosos para servir de laboratório de autoconhecimento para você. Aí você vai lembrar de relacionamentos difíceis, ou você vai lembrar até de você mesmo, como você como aluno que não foi bacana. Ou seja, o autoconhecimento parte das experiências. E essas experiências, elas vão nos levar à questão do reforço, que a Roselita está colocando aí muito bem, esse reforço positivo. Porque enquanto você é professor, enquanto você que é o maestro da sala, é você que tem que começar esse processo, não esperar pelos alunos. Né? Daí a extrema necessidade desse professor estar sempre nesse processo de autoconhecimento, né? Nessa busca por si mesmo. Porque a gente nunca está acabada, a gente está sempre com questões, tá? Como você falou, é como se fossem os botões que a gente tem, né? Um aluno apertou um botão meu da impaciência, né? Ixi, eu preciso lidar melhor com essa minha paciência, a minha tolerância. Né? A questão da autoridade, como é que eu lido essa autoridade na sala de aula, tá? Então, assim, são muitas questões que os professores precisam olhar para isso, tá? Não é só esse saber científico, tá? E a psicologia está aí, existem muitas possibilidades de buscar, tem grupos de autoconhecimento, grupos... Eu participei de muitos grupos quando eu iniciei a faculdade e tinha médicos, tinha psicólogos, tá entendendo? Os médicos também estão buscando esse autoconhecimento, tá? E os professores... Opa, tá congelando, Roselita. Eu soube hoje...
Tá congelando aí Congelando, um pouquinho. É. pronto. Essa aqui Mas a sala olha, está é fechada. assim. Pronto, mas assim, muito importante o que você está colocando, que é buscar ajuda, que é buscar grupos, né? E é exatamente essa a nossa proposta, né? O Sistema Ludes, ele vem com várias propostas de dar esse suporte, de desenvolver cursos, desenvolver formação, capacitação dentro da educação emocional para educadores, exatamente visando ensinar esse professor como primeiro fazer a sua gestão para que possa, então, colaborar com a gestão dos seus alunos. Então, hoje a BNCC, ela trouxe, né, essas questões das competências socioemocionais em sala de aula, e nós sabemos que entre uma dessas competências da que é a BNCC está exatamente a questão do cuidar de si, do autoconhecimento. Esse autoconhecimento, ele passa primeiro pela percepção de quem sou eu, como a gente vem sempre dizendo, né? E aí nós trabalhamos com o conceito de temperamentos. Depois nós trabalhamos com os conceitos das matrizes de reconhecimento, que são que tipo de competências nós devemos desenvolver para o eu, o outro e o nós. Ou seja, o outro é quem está ao meu lado, né? O meu olhar, o outro é que tem a ver com as competências socioemocionais. E o nós é o nosso entorno. É exatamente a sociedade que nós convivemos. Então, dentro desse momento, é muito importante nós aprendermos que tipo de competência nós temos que desenvolver para que nós possamos, então, fazer a gestão dessas emoções que vem no método ICRE, né? Identificação, compreensão, né? Regulação e expressão Regulação e emocional. expressão, né? Agora, dentro desse processo, inclusive, eu queria assim, deixar para todo mundo, quem tem interesse, que nós vamos trabalhar, nós estamos lançando, né, já, agora no mês de julho, um curso bem interessante. Esse curso, na verdade, ele tem 3 módulos, ele é um curso profissionalizante, mas que nós vamos desmembrar. Então, o primeiro nível ele é somente de autoconhecimento do professor. Somente para você se aprofundar, se entender, né? Aí lá nós falamos sobre meditação também, falamos sobre a terapia do riso, falamos sobre várias técnicas, né? Técnicas de voz que o professor pode utilizar, porque por incrível que pareça, esse é um dos grandes problemas, incrível que pareça não, é um grande problema do professor, mas que o problema de voz não é só falar demais, gente, tem a ver principalmente com estresse. O que o problema de voz do professor chama-se estresse. Vai estreitando e vai formando calos, né? Ou também o nível emocional que vai subindo e você vai gritando em sala de aula, vai falando mais alto. Ou seja, a gente fala sobre tudo isso, mas o primeiro passo qual é, Roselita, dentro desse processo? O primeiro passo é essa motivação para realmente querer investir nesse aspecto de si, né? Ou seja, o querer. Então, assim, e eu posso dizer para vocês que é um investimento que não é só no âmbito profissional, né? Vai repercutir na vida como um todo, tá? Tudo que Principalmente. a gente aprende a nível emocional, nos torna pessoas melhores, tá? Pessoas com um nível emocional mais estável, tá? Ou seja, a gente aprende a gerenciar nossas emoções, a lidar com essas emoções na vida como um todo. E o que a gente está vivendo hoje é uma sociedade onde, infelizmente, o desequilíbrio emocional é muito grande, né? Você sai no trânsito, se você não tiver um equilíbrio emocional, um carro passa na sua frente e diz um monte de palavras ruins para você, e se você não tiver um equilíbrio emocional, você está brigando no trânsito, como a gente vê, né? Que eu já vi. E Ontem eu essa fui para a pós-pandemia farmácia, também, né? hoje eu fui para a farmácia, um senhor na fila, mas esse senhor teve uma crise assim de ansiedade, falando, ou seja, tem a ver com o nosso contexto, mas tem a ver, ele deve ter algum sintoma de ansiedade que nunca reconheceu, nunca assumiu, nunca quis cuidar, né? E aí a gente vive nessa sociedade em desequilíbrio, e a gente Sim. precisa fazer a diferença, nós profissionais, né? Em vários níveis, seja o professor, seja o médico, a psicóloga. Pronto. E assim, a coisa que nos exercícios simples, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso também, que você pode fazer em casa. Eu já falei sobre isso, eu gosto porque é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, né? Que é respirar. A respiração, ela oxigena
o cérebro, aí diz, todo mundo diz, Isa, eu respiro. Não, todo mundo respira, senão morre. Mas a respiração consciente, ela é diferente. Então, assim, pega uma música tranquila e durante o período que a música estiver tocando, 2, 3, 4, 5 minutos, você vai respirar pelo nariz e soltar o ar pela boca. Porque existe, inclusive, muitas respirações que você pode ir no YouTube você pesquisar da yoga, né? A yoga tem respirações energizantes ou relaxantes. Depende daquilo que você vai precisar. Mas essa é muito simples. Eu já ensinei outras lives e vou falar novamente. Que é você colocar os polegares dentro da mão, tá? Segurar assim, relaxar no teu colo e ficar ouvindo música e respirando. Só isso. A coisa mais simples do mundo. Eu gosto de ensinar essa porque é muito simples, tá? Uma outra que é muito interessante, se você estiver muito cansado, não adianta você dormir, não adianta você ir deitar, não adianta. Você simplesmente, primeiro, coloca uma música energizante, dance e depois tome banho. Por Essa é incrível que boa. pareça, pois é. Você precisa colocar para fora o cansaço que é do estresse, que é diferente do cansaço físico. E quando você consegue colocar o corpo em movimento, aí você consegue integrar a energia que está presa, a energia das emoções que ficam presas em algumas partes do corpo, trazendo uma desenergização muito grande, aquele cansaço que a gente não consegue nem dormir, né? E que é o cansaço que muitas vezes, enquanto professor, você sente. Outra coisa bem legal, gente, que eu fazia e faço muito quando eu estou muito estressada, deito no chão. Deito no É maravilhoso. chão, né? E fico sentindo, ali é um aterramento, tá? Sentindo, põe as duas palmas no chão também e fico sentindo o corpo inteiro ali no chão. E respirando e soltando, imaginando que eu estou soltando todas as tensões pelas mãos. Ou seja, gente, tem tantas dicas, tem tanta A coisa, tá? escrita, né? Escrever sobre as emoções, ter um Isso, caderninho da escrita, pelo menos 2 vezes na semana, você jogar no papel todo o teu cansaço, tudo que está vindo de difícil na tua vida, você joga no papel e vai soltando, né? Vai diminuindo essa carga aí emocional. faz isso e, consequentemente, faz um caderno da gratidão, né? Que também é Isso. muito legal, porque a gente trabalhar com as energias das emoções positivas, gente, traz bons resultados, porque a gente começa a olhar, a gente sai do papel da vítima, né? Do coitado, não tem. Ai, acabou, eu não tenho jeito, essa é uma profissão estressante, ou a vida tá uma droga, enfim. E você começa a reconhecer pequenas coisas, até o ato de você estar vivo, né? Porque enquanto estamos vivos, nós podemos mudar coisas na nossa vida. Então, assim, já Só está um pertinho? parênteses, Hã? só um parênteses aqui. Eu Ah, acredito que nessa pandemia, tá? O que a gente. Várias coisas para a gente refletir, mas uma delas seria isso, né? Essa percepção do pequeno, do que eu tenho, que já me é mais bastante, simples. O mais né? O simples, que é né? importante na minha vida hoje, tá? Ou seja, Perfeito. para a gente desapegar do supérfluo, tá? Ou seja, passamos 2, 3 meses dentro de casa, a gente não precisou de shopping, né? Mas minha, tu viu, Infelizmente, bastou abrir o shopping, todo mundo saiu feito maluco, tá né? aí a fila. Então, assim, eu considero que quem foi para o shopping agora está meio desconectado de si, tá nessa ânsia do Uhum. consumir, só sou feliz se eu for comprar, né, certas coisas. Então, assim, Ou então só sair para ver gente, eu não aguento ficar presa, ou seja, eu não aguento ficar né, comigo tem a ver mesmo, né? também, são vários fatores. Então, assim, a gente que busca uma percepção um pouco maior, né, a gente precisa refletir, pensar sobre esses 3 meses, né? O que é que a gente pode transformar na nossa vida daqui para frente? O que é que eu vou fazer, né? Onde é que eu quero investir? É no meu aspecto emocional, né? Porque uma das Perfeito. falas que a gente ouvia muito é assim, ai, tudo é muito caro, eu não tenho dinheiro para ir para psicóloga, eu não tenho dinheiro. Sim, mas existem possibilidades, tá? Perfeito. A internet está aí, a internet é um mundo, tá? Um relaxamento que você faz ouvindo a internet, como você falou à noite, já faz um efeito. Então, tudo que a gente busca, a gente consegue nesse mundinho, tá? Uma coisa eu vou ler agora. Essa fala sua está sendo bem interessante para dar voz aqui também a algumas perguntas, né, que estão sendo feitas ou participação. O professor R. Cardiota, né?
Candiota. Ele diz o seguinte: o professor necessita sair da forma convencional de dar aula e flexibilizar suas ações para a plataforma diária. O convencional, engessado, o encerramento deprime. Com certeza. E esse professor só consegue fazer isso na medida que tem, sim, uma inteligência emocional um pouco mais aflorada. Por quê? Porque mudar traz medo. Né? Então, você sair do seu lugar comum, sair daquela rotina que você vem planejando e dando aula todo ano, daquele mesmo jeitinho, né? Que infelizmente nós vamos encontrar professores que entraram no automático total, por isso mesmo acaba adoecendo. Então, na medida em que você faz a gestão das suas emoções, você não tem mais medo de ousar. E é aí que o professor sai desse lado engessado. E aí entra o quê? A automotivação. Porque nós, seres humanos, precisamos de coisas novas. Então, você todo dia, a mesma coisa, todo dia, você vai cansando, vai se estressando. Consequentemente, as suas aulas se tornam chatas. Isso vai levar a uma série de problemas, porque os alunos não querem mais participar. Você dobra o teu trabalho, se sente super, né, frustrado porque não tem um resultado que gostaria de ter, e aí entra em todo aquele caldo que a gente já sabe. Então, concordo com você. É preciso flexibilização, mas a flexibilização vem da gestão das emoções. Vem do aprender a lidar com o medo do novo. Né? Bacana. Deixa eu ver o que é que tem mais, Roselita. Você quer falar mais alguma coisa sobre isso que eu acabei de falar? Essa flexibilidade é algo que a gente vai construindo na vida da gente, né? O primeiro passo é se perceber rígido. Então, assim, quando eu começo a me perceber com uma certa rigidez, então eu preciso buscar. Minha vida está parada, eu não estou construindo nada novo, então eu preciso me flexibilizar mais, eu preciso ter abertura para o novo, aprender. Né? O aprendizado requer isso, requer abertura mental. Eu, na minha história de vida... pode falar. Não, só que eu queria ler também aqui algumas coisas para o pessoal estar participando e é bacana, né? Diga aí. Então, a Sara dos Santos, ela diz o seguinte: a afetividade é a grande arma do professor para equilibrar a sua sala de aula. Perfeito, é o que a Roselita colocou. Né? Deixa me ver mais alguma coisa aqui. O professor Neudos diz: o interior do Ceará respaldados com a presença do Sema Ludes. Ah, sim, nós trabalhamos, obrigada. Sim, trabalhamos bastante com isso. A Rejane fala, e a gente viu que isso foi bom para o convívio deles. Eu acho que é falando ainda sobre a questão de Caucaia, né? Que foi muito legal, realmente, Rejane, como foi importante esse processo. Deixa eu ver aqui, a Jamile diz o seguinte: a gente que cria os entraves para não realizar a meditação. Chamamos isso de autossabotagem do bem-estar. Perfeito, Jamile. Realmente, nós aqui temos essas dificuldades. Vamos ver mais. A Thelva falando aqui, verdade, Isa, boa reflexão, sair da vitimização. Pois é, querida. Infelizmente, eu tenho até nesse livro, Eu Me Amo, Tu Te Amo, Nós Nos Amamos, que é um livro da coleção do projeto Educação Emocional para Educadores. Eu falo muito sobre isso, sobre a tendência de vitimização dos professores. Isso não é uma coisa racional, gente. Isso é algo que... Porque, normalmente, nessa profissão... É atraído pessoas muito sensíveis. E como pessoas muito sensíveis, nós acabamos realmente tendo um pouco mais de dificuldade de lidar com as emoções. Então, às vezes, quando a gente não tem autoconhecimento, a gente joga esse processo para o outro, para o mundo. E aí o autoconhecimento nos devolve e diz, não, peraí, né? Tem coisas que eu realmente não posso mudar, né? E tem coisas que eu posso lidar com essas situações que eu não posso mudar. Não é isso, Roselita? Isso. Estamos na nossa hora. Nós já estamos quase na nossa hora. Estão avisando aqui que nós já estamos na nossa hora e que... O Guilherme mandou aqui uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Cadê que eu não estou vendo aqui? Porque várias pessoas... Gente, tive que me afastar, Eliette. Se afastou das aulas, Eliette? Que pena. A Marisete, o primeiro passo é falar, com certeza. O Cacá diz, falta empatia, cuidado, nem sempre o outro está preparado para acolher ou perceber o outro, isso. A Iseuda, falar, botar para fora aquilo que causa dor e sofrimento, perfeito, é por aí mesmo, Iseuda.